Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre hemangioma. É uma mancha avermelhada que algumas crianças têm ao nascer. A cirurgiã pediátrica Heloísa Campos vai conversar com a gente sobre esses hemangiomas e explicar por que essa doença benigna pode ser, em alguns casos, pode comprometer, em alguns casos, a saúde da criança. Alguns erros de português chegam a ferir os ouvidos, verdadeiros absurdos, e parece que estão cada vez mais comuns, quase imperceptíveis para algumas pessoas. O bom e correto uso da língua portuguesa é o nosso assunto com o professor Sérgio Nogueira. E quando o professor vem, a gente sempre fica com medo, né? Medo do que a gente vai dizer, se a gente vai errar muito as palavras. Sobre palavras, poemas, produção poética, é a nossa conversa com o poeta Antônio Ventura. Ele está lançando o livro Catador de Palavras. Vamos conversar com a cantora Ademilde Fonseca. Ademilde está com 70 anos de carreira, em plena forma, reconhecida como a rainha do choro, acaba de receber mais uma homenagem, o CD Choro Cantado, feito pela cantora e preparadora vocal mineira Lígia Jacques. A Lígia vai conversar com a gente sobre esse CD em homenagem a Ademilde. E a gente achou que trazer a Ademilde, né, para homenagem a ser de viva voz, era bem bacana. E vai ser, com certeza. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. Eu vou começar falando do português. Sérgio Nogueira já é nosso frequentador assíduo. Estava te devendo, hein? Estava me devendo essa, né? E, na verdade, a gente erra porque... Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa até assim muito... que fala bem, que tem uma formação sólida, e era uma confusão entre o mal e o mal, sabe? Uhum. O tal do foi mal, e esse mal é com L, é com U. Essas discussões do dia a dia que eu queria falar, saber esse cotidiano. Por que a gente erra tanto nessas coisas do cotidiano? Bom, não existe uma única causa para tudo isso, né? Eu vejo, né, com tristeza, né, que a nossa escola tradicional, cada vez menos, ou melhor, cada vez mais vem abandonando o ensino de alguns aspectos tradicionais, né? Eu concordo que a produção de texto, a interpretação de texto é o que há de mais importante. Todos nós não aprendemos gramática só para saber gramática. Nós aprendemos simplesmente para falar bem, para com clareza, para nos comunicarmos, seja por escrito ou falando. Concordo inteiramente com isso. Mas eu não entendo o abandono de certos conceitos de ortografia, de concordância, né? Que muitas vezes pode ter causado sofrimento na nossa juventude, né? Mas que fazem falta hoje em dia, né? Eu costumo dizer que enquanto o ensino estiver assim, eu acho que eu, mesmo aposentado, eu não vou conseguir parar de ter trabalho, né? Quer dizer, eu não tenho emprego, mas tenho trabalho aberto. Também tem suas vantagens, né? Mas, viu, Leda, a causa é muito variada. A parte, às vezes, até do interesse da pessoa. O que mais me incomoda, às vezes, não é nem a ignorância, é o desleixo. Sabia que me incomoda isso? Eu gosto de dar um exemplo famoso, que é o do coco. Coco nunca teve assento. Né? Mas quem frequenta praias do Rio de Janeiro sabe que não há um quiosque que não venda coco com assento. Uma razão óbvia, né? Se eu consigo uma autorização para um quiosque, vou vender água de coco, eu olho para a direita, o vizinho está vendendo coco de que maneira? Com assento, da esquerda, da frente. Todos estão vendendo coco com assento. Eu também vou botar o assento no meu coco. E eu não vou deixar de tomar água de coco na praia só porque está com aquele assento indevido ali, né? O que me incomoda muitas vezes é naquele restaurante super fino, né, que contratou um designer para fazer aquele cardápio maravilhoso, né? E lá vem a água de coco com assento. Ali me incomoda. Porque lá o pobre coitado, né, muitas vezes com pouca instrução, ele acaba, digamos, indo na onda, já que está na praia, né? Eu chamo isso de doença contagiosa. Existem aqueles vícios que se criam por contágio. Alguém começa a usar, o outro acha bonitinho, e todo mundo vai e começa a repetir, né? Esse tipo de problema do desleixo que me incomoda. E não da pura ignorância. Esse pobre coitado aí precisava ter um ensino melhor, né? Agora, lá no restaurante, eu tenho medo que esse desleixo chegue na cozinha. Entendeu? É verdade, é provável. Pois isso me preocupa muito. Mas o que me impressiona é assim, quando eu estava no colégio,
eu me lembro que eu até hoje tiro dúvidas exatamente como no colégio. Porque se eu estou atrapalhado escrevendo, eu escrevo as duas palavras. Se você escreve tristeza com S e com Z, você olha a palavra correta, que eu acho que é com Antigamente, Z, quando se escrevia à mão, até o piloto grita, automático. não grita? Né? Grita para você a palavra correta. Leda, eu Mas gosto como eu acho que as pessoas andam lendo menos, não e tenha isso vem dúvida da quanto a leitura, isso. essa intimidade com com essa a minha grafia. experiência lá no Soletrando, se eu já tinha certeza, passei a ter mais ainda sobre o assunto ortografia. Né? O nosso sistema foi criado em 43. Bem ou mal é ele que regula a nossa vida desde lá. Estou falando em relação ao sistema gráfico. Letras, acentos, hífen, né? Esses sinaizinhos todos. A letra H, por exemplo, não representa nenhum som na língua portuguesa. Ele só existe uma questão histórica. Quer dizer, em 43 se decidiu respeitar o passado das palavras. Né? Quer dizer, a palavra hepatite, por exemplo, tem H, porque vem do grego, hepatos, que é fígado, e tem H. Homem tem H, porque em latim, homo hominis tinha H. Hambúrguer, se você trouxer do inglês para o português, vai manter o H. Agora, como é que eu sei que a palavra tem H? Você já passou uma noite em claro, rolando na cama, sem conseguir dormir, pensando por que hoje tem H e amanhã não tem? Nunca perdeu o sono por isso. Né? E por que nunca perdeu o sono por isso? Porque você já viu hoje tantas vezes com H, já escreveu tantas vezes, que eu não preciso dizer qual é a expressão latina de onde vem para te provar que tem H. É verdade. Você sabe por memória visual. E você já disse tudo. Memória visual se adquire como? Leitura. Quanto menos se lê, quanto menos se escreve, ou quanto mais se escreve em desrespeitando as normas gráficas, daí o perigo do internetês, que pode criar sequelas irreversíveis nessa garotada. Eu acho que já criou, porque não é, a maneira de escrever da garotada porque as pessoas falam muito muito das abreviações. Abreviação não é problema. O brasileiro sempre adorou abreviar. Tá? Quer dizer, onde é que nós moramos? Moramos no Rio. E todo mundo entende que é Rio de Janeiro, ninguém imagina que seja outro. Se eu comprar uma moto, não há telespectador que esteja imaginando uma motosserra. Todo mundo sabe que é motocicleta. Liga o ar, que é a coisa mais absurda que ligar o ar. Mas nós entendemos. O brasileiro tem essa flexibilidade de entender o que não foi dito. Perfeito? Então, a abreviação, aquele negócio de TB, VC, PQ, isso aí pode até deixar algumas marcas para o futuro. É bom lembrar que o você um dia foi vossa mercê, né? Que se foi contraindo e deu o nosso você, e pelo visto não vai parar, porque tem mineiro que fala você. Tem aqui no Rio de Janeiro que fala você vai, você vem. Em breve, vai ser você, pelo visto, né? Porque está cada vez menor. Não, estou exagerando, é claro. Mas o fato é que o problema maior do internetês não está na abreviação, do meu modo de ver, e sim no desrespeito à grafia. Essa história de não pôr acento em nada, porque dá trabalho, entre o X e o CH eu prefiro o X, porque o CH são 2 dígitos, o X é um só. Porque a garotada quer se comunicar escrevendo, digitando, com a mesma rapidez com que ele fala por telefone, porque... E tem os 140 caracteres do Twitter. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Então, abreviar, eu vejo como um problema menor. Agora, ortografia... E ainda se ensina a abreviatura? Sim, sempre tem as oficiais, né? Aquelas oficiais que ainda se usam em determinadas situações. Tem aquelas que não existem, mas a gente inventa. Por exemplo? Ponto. Aqueles quadros que nós temos que fazer lá na televisão, 26 pontos, 27 pontos. P, PT, PTS, fica aquele problema. Padroniza um aí, meu filho. E vai fundo. Isso é questão de padronização. Mas tem alguns sinais caíram. O trema caiu mesmo, O a trema, crase caiu. Quando me perguntam, boa pergunta. Eu recebo muito essa pergunta, eu entendo por quê. Porque o trema, ele morreu. Ele não morreu, ele agonizou, porque ele vem morrendo há 20 anos. Né? Desde que falaram a primeira vez que ele ia acabar, as pessoas já começaram a matar por conta própria. Né? Então, o coitado agora só consumou a morte dele, coitado. Né? Eu digo coitado porque o trema era algo que se aprendia em um minuto. Bastava decorar cui, cui, gui, gui para aprender o trema. Palavras onde tem o som de cui, cui, gui, gui, tinha que pôr um sinalzinho. Era só isso. Porque a gente só não usava por má vontade, por trabalho de pôr os 2 pinguinhos. Agora, a crase não. A crase exige todo um raciocínio. A crase exige um conhecimento de regência, saber se tem preposição, se tem um segundo A. Então, dá trabalho. Então, por isso que muita gente gostaria. Já que vão fazer uma reforma ortográfica, acaba com a crase, porque essa dá trabalho. Só que não pode acabar. Não pode acabar. Eu tenho um exemplo que eu não vou dizer aqui, porque não pode. Tá? Se fosse de madrugada eu daria, para provar como a crase é importante. Muda tudo. Muda tudo. Para dar um exemplo simples, né? Vender à vista, por exemplo, já para não usar o meu exemplo terrível. Né? Se você vende à vista sem pôr o acento da crase, o cara pode imaginar até que está vendendo olho, ou então é aquele corretor que vende junto com o apartamento e está vendendo panorama. Quer dizer, o à vista sem o acento de crase seria o objeto da venda, que nem vendeu
carro, vender o rim, desesperado, coitado lá, que nem pode porque é traficante. Né? O órgão humano só pode ser doado. Né? Agora, o vender à vista com CRAS seria o adjunto bebial de modo. Então, esses que indicam modo, mesmo todos os femininos têm que pôr CRAS, inclusive, para não criar esse duplo sentido. Então, vender à vista. Exatamente. Ou a prazo. Ou não, a prazo não tem prazo CRAS. não, que é masculino. É masculino. Inclusive, então, por causa disso, que tem gente que acha que a à vista não tem. À vista, a prazo. A prazo não tem. Nunca teve. O S e o C cedilha também é um confronto interessante. É interessante. O C cedilha tivemos um episódio recente, não sei se você acompanhou, a briga da mussarela, né? Ah, tem a Você mussarela. soube, né? E a gente vai ter que falar, escrever mesmo... Com C cedilha? É. Sempre teve. Nunca foi diferente. Ah, é? Nunca foi diferente. Posso contar essa historinha rapidinho? Pode, claro. No Fantástico, houve uma reportagem que Eu eu não gosto a que quando eu não vejo assisti. escrito daquele jeito. Tá, deixa eu te contar essa história inteira. É problema da memória visual, viu? O problema é que às vezes nós adquirimos a memória visual no supermercado, em placa de rua, em cardápio, é um perigo, né? Esse é o problema, que a memória visual também pode ser deturpada, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Fantástico fez uma reportagem sobre gastronomia. Eu não assisti essa reportagem porque eu estava viajando. Não sei se foi sobre pizzas, ou foi sobre gastronomia italiana, ou se foi a influência da mussarela de búfala lá no Cazaquistão, não sei. Eu sei que me telefonaram, a tal da mussarela me estava telefonaram presente para no saber se cardápio. mussarela realmente era com C cedilha. Eu disse, é com C cedilha. Isso para os meus alunos lá do Fantástico, né? Aí o que aconteceu? Olha, vai dar problema. Eu disse, ué, deixa eu dar, escrevi errado aqui não pode. Aí escrever, deu problema. Enxurrada de e-mails reclamando que o Fantástico teria errado, absurdo, como é que pode, na Globo, aquela história toda. Aí deu uma pauta para o domingo seguinte. Aí saiu o Tadeu Schmidt às ruas com dicionário, perguntando, mussarela, C cedilha ou 2S? Só dava 2S, ele está com C cedilha. Aí foi. Eu até lamento que eu tinha gravado a explicação para isso, que é uma coisa interessante. Praça, você tem dúvida como é que se faz praça? Não. Praça. Praça com C cedilha. Palhaço. C cedilha. Miçanga. C cedilha. Paçoca. C cedilha. Tudo tem explicação, sabia? Ah, é? Simplesmente em 43 se convencionou que essas palavras de origem estrangeira, onde eu tivesse o som do C, diante de A e de O e de U, palavras indígenas, palavras africanas, que, no nosso caso aí do italiano, elas têm que ser com C cedilha. Ou seja, O som do C. diante do A, do O e do U. Do A ao U. Porque se não puser a sempre cedilha, C você sabe o que cedilha. acontece, dá o cacô e aquele outro. Yeah. Né? Então tem que ter o C cedilha. O açúcar, por exemplo, é com C cedilha porque vem do árabe. Então a praça é com C cedilha porque vem do italiano. Só que praça você tem memória visual. Palhaço você tem memória visual. A mussarela não tem. Culpa de quem? Supermercado, pizzarias, restaurantes. Como é que mais você escreve Posso fazer mais uma mussarela, curiosidade? Então? É com 2 Is, né? Não? Então deixa eu explicar. Italiano era mozzarella. Mozzarella. Mo. M-O, é mozzarella. M-O-Z-Z-A-R-E-L-L-A. Não temos 2L em português, não temos 2Z em português. Aurélio, primeira tentativa do dicionário dele, mozzarella. Não pegou porque ninguém fala mussarela. Nós falamos mussarela. Então, em vez do O, é U. Tá? E como o som não é do Z, o som é de C, pela regra, é com C cedilha. Aí você me pergunta, e por que a pizza ficou com 2Es? Porque essa não foi aportuguesada. Nós não falamos pizza. Se falássemos, acredite, seria PI com acento agudo, que ela seria proparoxítona, TI, C cedilha A. Essa ninguém come. Mas a mussarela oficialmente é com C cedilha. M-U-C cedilha. Ah, meu Deus. Mas ninguém escreve. Eu vou passar um A perrengue. pessoa, pra você na ver. fila do supermercado e quer comprar uns Mas, frios. mas veja a propaganda Chego do lá, me dá Presunic, uma deixa eu fazer uma propaganda mussarela. aqui, porque ele põe com C cedilha e ainda diz assim, a verdadeira mussarela. Até a pessoa entender. Vai ser toda olhada, né? Vai ser toda censurada. Mussarela. Não é? Leda, deixa eu só concluir essa história da mussarela, que tem mais um Conta, episódio pode curiosíssimo. Eu escrevi sobre isso na coluna que eu tenho no Extra e na minha coluna no G1. A do G1 teve uma repercussão incrível, né? Que a internet todo mundo dá palpite, né? Ah, é. É incrível, né? O retorno é imenso, né? Aí, quando eu escrevi sobre a mussarela, eu cheguei lá no fim e disse o seguinte, e fui fazer uma pesquisa, fui no Google para ver quantas vezes mussarela já tinha sido usada corretamente. Deu, na época, umas 5 mil incidências. Eu achei até um número bom. Só que eu digitei com 2S e deu 200 mil. Aí eu coloquei lá, olha, linguisticamente nós poderíamos, ou deveríamos até aceitar as duas formas. Já que em português existem várias palavras com dupla grafia.
Né? A velha cuota hoje aceita cota, o 14 aceita 14, o aterrissar com 2 S hoje aceita aterrissar com Z. Tem várias palavras com dupla grafia, por que não mais uma? E fiz a besteira na última linha de botar assim, tem mais, eu prefiro com 2 S. Aí teve um leitor que disse o seguinte, escreveu lá, não gostei da sua coluna. E tem mais, quem é o senhor para ter opinião? Qual é a palavra dita errada que mais te incomoda o seu ouvido? Olha, Seja. não, isso qual? aí são chamados erros justa causa, como nós classificamos no jornalismo. Seja, houveram dúvidas, né, menos, são aqueles que são totalmente imperdoáveis para E aí, qualquer pessoal, profissional gostaram? qualificado. Isso aí é terrível, isso aí é terrível, isso aí não tem nem explicação. Eu gosto muito de conversar sobre modismos, né? Lembra uma vez que eu estive aqui, você me perguntou sobre o com certeza, que você usa muito, você foi uma das fundadoras do com certeza, né? Só que o teu com certeza era certamente, com certeza eu estarei de volta. Né? E hoje o com certeza virou o que a gente chama de muleta, né? Muleta é aquelas expressões que a gente usa para começar a fala, né? O bem, por exemplo, né? O paulista agora está com a mania do então, ele fala então e fala o que ele quiser, né? E o com certeza virou muleta, né? Porque tem jogador de futebol que você pergunta, vai jogar domingo? Ah, com certeza, se eu ficar bom, se o técnico me escalar, se Deus ajudar, se fizer só, ele só tem dúvida na vida dele. O com certeza é a muleta para começar. Eu aprendi com a Betânia, e falava com certeza, e depois eu aprendi com ela e gostei da expressão, comecei a usar na televisão. Virou até seu bordão aqui. Virou, É verdade. E acrescentei depois o Se Deus Quiser, porque de tanta gente que me escreveu cartas e na época, porque cartas, as pessoas não distinguem. reclamando, dizendo, como é que você pode ter certeza, você não acredita em Deus, daí eu botei o Se Deus Quiser. Pô, Eu a coisa foi pro outro lado, meu Deus do céu. Entendeu? Nossa, e aí ficava complicado para mim. Linguisticamente, a minha única preocupação é saber distinguir bem qual é o bom com certeza E do o mal, vício. com certeza, vício, É que nem gerúndio. As pessoas, não pode mais usar gerúndio. Para aí um pouquinho, gerúndio é muito útil. Nós estamos fazendo um programa, estamos conversando. Que é isso, gerúndio é muito bom. O problema é esse que invadiu aí o telemarketing aí, que como toda doença contagiosa se espalhou, né? É impressionante. Né? Hoje você vê em tudo, né? Eu até tenho uma teoria agora que o problema do gerúndio é que ele virou uma maneira educada de dizer que não tem jeito. Se a pessoa diz, não pode deixar que nós vamos estar resolvendo o seu caso, danou-se. Vamos estar abrindo um inquérito administrativo. Ih, tá? Pizza, com TI, C, cedilha A. E qual é a palavra, o som que mais te incomoda? Som? O som de uma palavra errada, dita errada, que você frequentemente ouve em situações que te irritam. Tipo esse que eu dei o exemplo do seja, que é uma coisa que me incomoda. Bom, menos me incomoda também. Menos também, o menos é terrível. Menos. Dá uma aflição. O menos eu costumo ensinar da seguinte maneira, né? Toda vez que você sentir vontade de usar, para e deixa a vontade passar. Não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. Menos jamais. Escrever a palavra 50, por exemplo. O 50 Me dá uma é dúvida. bom que se saiba que a forma 50 com CO, que algumas pessoas dizem, em cheque é com CO. Mentira, essa regra nunca existiu. Internet, inclusive, é um perigo. A internet vive criando regra, eles inventam as regras. Não existe. 50 sempre foi com QU. Era com trema. E agora, segundo o novo acordo, perdeu o trema. Mas continua Muito sendo obrigada. 50. O 14 é que tem as duas grafias, com QU e com C. 14. Essa tem as duas. O 50 não. Não, 50 só tem com QU. Qual é a palavra que mais te irrita? Pois é, mas não é bem no som. Uma palavra que anda me irritando muito é quanto é o mau uso no significado, que é literalmente. Eu queria falar antes sobre essa palavra. Porque ela, se você começar a perceber, ela está muito usada hoje em dia. E como toda doença contágio, ela começa a se propagar. Primeiro que as pessoas perderam a consciência do que é literalmente. O nosso catador de palavras ele deve saber muito bem saber que litera quer dizer letra. Então, ipsis literis em latim é com as mesmas letras. Quer dizer, uma tradução literal é aquela que é feita ao pé da letra. É uma tradução ipsis literis. Exatamente. E um uso literal da palavra no sentido real. Então, não posso usar o literalmente por uma metáfora. Por exemplo, campo de futebol. Quando o campo é muito ali apertadinho, é um caldeirão. Caldeirão é uma metáfora. Aí chega o repórter, o narrador, cheio de... o campo virou literalmente um caldeirão. Vai morrer todo mundo cozido. Porque literalmente o caldeirão seria o pé da letra, gente. Quer dizer, as pessoas começam a usar por vício. Então você tem, para usar, você tem que pensar se cabe usar Só cabe ao pé da letra. Se for algo no sentido real. A pessoa bateu com a cabeça na trave, ele bateu com a cabeça literalmente na trave. É porque existe a expressão bater na trave, no esporte, como quase. O título bateu na trave. Quer dizer, quase foi campeão. Isso é metáfora. Então aí não cabe literalmente. O título não bate literalmente na trave.
Não, tem um exemplo. Essa eu vou pedir licença. A bola bate. Perdoem, mas A essa eu vou- bola bate. A bola bate A literalmente. cabeça de alguém pode bater. Esse exemplo é velho, é do ano passado, quando o nosso Muricy Ramalho ainda era treinador aqui do Fluminense. E aí ele se irritou numa entrevista lá, daí ele se levantou, saiu e o repórter se vira para a câmera. O nosso Muricy hoje estava literalmente sem saco. Não vou explicar. Não peça para eu explicar. Não fica bem na TV Brasil. Não fica. Mas que é um absurdo, E foi dito em alto e bom som. Então, para você usar corretamente o literalmente, Só se for é no melhor você sentido pensar verdadeiro. se pode substituir por ao pé da letra, né? Exatamente. Se for no sentido real da palavra, é literalmente. Aí pode. Só para dar um exemplo do que a gente ouve muito, virou literalmente uma praça de guerra. É muito comum nessas metáforas do dia a dia aí, dando notícia. Como é que fala? Não sei, literalmente uma festa, literalmente um caos. Literalmente um caos, verdadeiro caos. Esse é outro, verdadeiro virou moda também. Quer dizer, existe caos falso, por acaso? Quer dizer, o verdadeiro deixou de ser verdade para ser grande. Observe isso. Só vira uma verdadeira via crucis. É uma grande via crucis, um grande sofrimento, uma grande dificuldade. É danado. Esses são daqueles que ainda não estão escritos, são exemplos que não estão escritos ainda. Mas estão falados, né? São falados. Porque acho que a primeira mudança na língua é Sempre na fala. Na fala. A gente sempre é bom lembrar que antes de entrar na escola, para você já falava português, né? Ou tentava. Eu só implico com a mussarela. Vendo escrito, então, você cedilha, né? Grita. Pois é, para você ver o que é Tem gente que o coco grita, tem gente que reclama do coco também. Não, mas o mussarela... porque é uma palavra muito do cotidiano, né? E fica mais bonita com os dois E's. Não, dois E's não, dois S, que as pessoas S, costumam escrever mas- com dois S. Talvez até por semelhança, né? fica Como eram bonito. dois E's em italiano, acho que tem que ser com dois S em português. Só que essa regra de semelhança não existe. Mas com Z também fica bonito. Mas Fica mais bonito. Cara, Aí a fica gente até mussarela, aprende uma né? coisa. Daí fica mussarela, não é zarela. Não é zar, é sá. Sarela. É sarela. Com Z não dá. Mas a pizza dá para continuar Mas aí falando pizza, né? é porque a pizza fala e escreve, porque essa palavra continua em italiano. Porque esse é um outro assunto interessante. Palavras estrangeiras que são aportuguesadas ou não. Do francês, o abajur foi aportuguesado, o atelier foi aportuguesado, o buquê foi aportuguesado, mas o réveillon não foi. Entende? Então existem palavras que são aportuguesadas. O kimono do japonês foi aportuguesado, o sushi não foi. Não tem regra para isso. Por quê? Porque quem é É o português? uso que faz. É o uso. É o uso que faz. Como a gente costuma dizer, né, de brincadeira, tem formas que pegam e outras que não pegam. Por quê? Porque a língua é um fenômeno cultural, é social. Entende? Quem faz a língua somos nós, e não as gramáticas. As gramáticas viva. refletem. Diz que a língua é viva, né? Lógico. Podemos Sim, mudá-la. o desde português que esteja- nós falamos hoje, você sabe bem, não é o mesmo português do início do século Não é. passado, nem do meio do Não é século Vossa passado, Mercê, não é. né? Muito menos de Mas que Machado bom de Assis. também, né? E não sei como será daqui a 50 anos. Eu sei que vai ser diferente. Só podemos chegar até aí. Não, Talvez mas até esse menos chute eu tempo, posso dar. É um assunto infinito, né? Tudo tão rápido. E o catador de palavras? Estou aqui. A intimidade com as palavras você sempre teve, né? Provavelmente. Então, a grafia não lhe dá Aprendi preocupação. hoje com você. Muito obrigada. Leda, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sua produção e a você pela oportunidade de estar aqui para falar sobre o livro Catador de Palavras. Né? Que bom, muito obrigado. E indiretamente, respondendo a sua pergunta, eu escrevo desde os 14 anos, quando escrevi o meu primeiro poema moderno. E o livro Catador de Palavras, na verdade, é uma obra que estaria dentro dela de 5 a 6 livros, que tem desde o primeiro poema moderno, 14 anos, até poemas da maturidade. É uma obra editada pela Top Books e uma grande alegria para mim nesse livro foi estar sendo apresentado por grandes escritores. Temos o Carlos Nejar, que fez a apresentação do livro, Antônio Carlos Sequim, Mário Chamy, Álvaro de Faria,
Menalto Braf, Saulo Ramos. E Sim, e esses poemas, desde esses dos 14 anos até o da idade adulta, têm uma mesma temática, uma mesma preocupação, ou essas preocupações mudaram? olha, eu acredito que, na verdade, se ler todo o livro, não vai sentir grandes diferenças, porque acredito que tem uma unidade cosendo toda a temática do livro. O primeiro poema que você escreveu foi o quê? Foi sobre o quê? O primeiro poema moderno? O primeiro poema moderno, com 14 anos, chamava-se Tédio. Já entediado aos 14 anos? Comecei com o tédio, né? Para depois continuar na alegria, né, da poesia. Que bom. E E passou por aquelas fases, assim, porque a poesia, durante um tempo, eu não sei se as editoras não se interessavam muito, ou se os leitores não se interessavam, mas ela meio que ficou popular como mimeógrafo, né? Ela ganhou, assim, outros espaços. Eu queria ressaltar que dentro do livro tem duas fases que foi do meu período em que vivi no Rio de Janeiro, né? Eu fiz parte da geração 70, que é chamada geração marginal, ou geração mimeógrafo, com circunstância histórica de plena ditadura, e como era impossível editar um livro, porque até um livro de poemas você tinha que mandar para Brasília, para a censura, os jovens daquela época mimeografavam seus trabalhos e vendiam pessoalmente. Eu vivi no Rio de Janeiro quase 4 anos, Leda, vendendo meus poemas em folhas mimeografadas, lá no Teatro Ipanema, em outros teatros, pelas ruas. E nessa altura você já estudava direito? Não. Posteriormente, Foi antes da voltei faculdade? para Ribeirão Preto e estudei direito. E aí fez toda uma carreira no judiciário? Aí comecei a fazer concursos da carreira jurídica e entrei na magistratura paulista. E foi juiz de... Fui juiz em 3 comarcas, né? E atualmente estou aposentado e estou dedicando exclusivamente à literatura. Voltou aos 14 anos. Aos 14 anos. Tá certo. A gente volta aí já já. Pois não. Tá bom? Então vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, para ilustrar, porque a gente estava brincando aqui no intervalo, que então ficou uma expressão tipo well, né? Por quê, hein? Tem uma muleta linguística, digamos assim, na língua falada. Você usa para início de conversa, só isso. Não tem nenhuma função na frase que não seja essa. Tanto que na escrita se torna algo chatíssimo. E na fala, ela fica chata quando é muito repetitiva. Mas tem ficado muito repetitivo. Você pergunta a uma pessoa, você vai ao cinema? Você fala, então, é que eu ia, mas aí, né, é quase sempre uma... O então não quer dizer nada, né? Então, não vou. Mas se respondesse logo não vou, facilitava. O poeta Antônio Ventura vai falar um poema do livro Catador de Palavras, que ele tem exatamente sobre ortografia. Pois não. Podemos? Podemos. Leda, eu só pediria permissão
Só de informar que o Catador de Palavras já foi lançado aqui no Rio, no dia 13 de setembro. Foi lançado dia 4 de outubro em Ribeirão Preto e está com lançamento previsto para dia 10 de novembro na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista. Na Paulista. Né? E eu tinha pensado em ler um outro poema aqui, mas como o professor Sérgio está falando umas coisas tão interessantes sobre a nossa língua portuguesa, e com a nova ortografia, né, que, por lei, foi implantada entre Brasil, Portugal e outros países, né, da África que falam de língua portuguesa, e a gente, com a sensibilidade de poeta, eu fiz um poema sobre a nova ortografia. Não falando da ortografia em si, mas de uma maneira poética, tentando traduzir, né? O poema chama-se Ortografia. Um dia, conheci o pôr do sol com hífen, mas o Volpe tirou o hífen de meu pôr do sol, anunciando a nova ortografia. Mas nem por isso deixo de me sentar sobre as pedras para olhar o novo pôr do sol, todo rubro, ao cair da tarde, sobre o grande mar, igual antigamente. Que bom que não mudou o pôr do sol, né? Mudou só Pôr do sol não a mudou, expressão. Tá certo, Perdeu o IFE, mas não obrigado. perdeu a beleza. Hein? Perdeu o IFE, mas não perdeu Mas a manteve beleza. a beleza. Nós vamos falar agora de um assunto que nunca falamos aqui no Sem Censura. Eu nem sabia que tinha esse nome. Chama-se hemangioma, com H. Hemangioma. A doutora Heloísa Campos é cirurgiã pediátrica e ela vai falar com a gente disso. Hemangioma. Que é o quê? Uma mancha de nascença? Hemangioma são afecções vasculares. Mas, Leda, eu queria te dizer que esse tema é negligenciado. É um prazer estar aqui falando desse assunto, porque ele é negligenciado sistematicamente. Muito embora, como você disse, a frequência é grande. Ou acomete 5 a 10% dos bebês. Então, é uma legião de bebês portadores de lesões que são sistematicamente negligenciadas. E isso resulta numa dificuldade de acesso ao tratamento. Essa é a consequência final dessa negligência. Então, eu estou aqui com muita satisfação numa tentativa de até divulgar mesmo o tema, um tema tão pouco abordado. São bom. afecções... Nós vamos prestar um serviço, então. Exatamente. com essa Então, entrevista. Só para eu entender, quer dizer, pelo que você disse, Tiago, você tem que ser atacado imediatamente, não deixar para mais tarde. existe sim essa recomendação negligência? atual, mas não era assim. Então, tem que se reforçar essa informação que é uma lesão benigna. Desde que a medicina definiu que é benigno, passou a ser negligenciada, porque não se deveria irradiar, nem fazer cirurgias radicais, então não se faça nada, que não se faça nada. E isso vem até os dias de hoje, muito embora os recursos existem agora. Então, muitas pequenas lesões, de fato, não são tratadas, mas uma porção significativa dos casos evoluem com complicações alarmantes. Então, essa é talvez a informação mais importante. O quanto antes essa família encontra um diagnóstico correto, um tratamento adequado, melhores os resultados. Então, isso aqui é um hemangioma. A nomenclatura é um problema. No Brasil, é chamado de hemangioma plano, sim. O nome correto seria malformação capilar. E esse aqui é um hemangioma? Esse é o hemangioma verdadeiro. Ele é bem pior, né?
É como uma aspecto. afecção que se desenvolve rapidamente após o nascimento. Deve ser tratada porque complicação mais frequente, ferimento. O ferimento se infecta, Fica é uma assim. formação de vasos, Pode ficar assim. são lesões distintas. Infecção é uma complicação muito frequente. Sangramento são vasos muito superficiais na pele. Então, o potencial de complicação à saúde é grande. E essas crianças, essas famílias peregrinam, fazem uma verdadeira via sacra em busca de tratamento especializado. Então vamos entender o que é. É uma mancha vermelha na pele. São Sempre é diversos os vermelho? tipos de anomalia vascular. Se a infiltração for muito superficial na pele, é uma mancha. Se ela evoluir como um novelo, existe um tumor. Então, são vários os tipos. Assim como um novelo. Digamos assim, Assim, outra. Assim? fazendo uma formação mesmo volumosa. Ah, tá. É. Alta. Profundidade maior. Isso, de Não fica na superfície. densidade celular maior. Então, a mancha em si, ela, na verdade, ela é uma malformação gerada com o bebê. Essa alteração ocorre no primeiro trimestre de gestação. É um tipo hemangioma plano, tratado com laser. Primeiro. Uma outra possibilidade o bebê nasce E esse sem... aqui? Isso é uma malformação capilar. Isso aqui não vai acontecer nada. Há uma evolução. A tendência do nosso sistema vascular é ceder, dilatar, e essa lesão vai se tornar mais densa ao longo da vida. Mais alta? Mais alta, com volume inclusive, e toda a rede vascular abaixo dela pode se dilatar. E isso trata com o quê? Laser. Então, existe um aparelho de laser específico para isso, que essa informação é absolutamente desconsiderada pelo sistema de saúde, pela medicina no Brasil. Dermatologista sabe cuidar disso? Eu não tenho frequentado muito os eventos de dermatologia. Cirurgiões pediátricos, vasculares, com certeza têm essa informação. Pelo que eu estou entendendo, o outro é mais grave. Esse aqui é mais grave? O fato da evolução ser muito rápida, essa afecção ela se desenvolve em semanas. 2, 3, 4 semanas ocorre essa formação Mas toda. é com laser o tratamento? Não tem uma pomadinha, nada assim? Não. Não é Existem superficial? medicamentos que interrompem essa pra bebê? formação. Extremamente seguro. Para beber ficou parecendo que é para beber. Para tomar, né? Não é O para medicamento tomar, não é é para para tomar. beber. Neném, Neném. Entendeu? Eu acho que vale a pena mencionar Porque é um bebezinho isso aqui, né? que essa afecção ela é única na medicina. É o desenvolvimento de um grupo de células embrionárias, fora de hora. Isso é completamente inusitado. Essa estrutura se forma tão rapidamente que eventualmente rompe a pele. Os ferimentos ocorrem, sangramento, infecção. Dependendo, essa lesão na pálpebra pesa, o bebê já não usa mais a vista. Nos lábios ele... Pode ser onde for. Toda a superfície corpórea. É porque tinha umas fotos muito terríveis, sabe? Aí eu separei umas que não eram tão terríveis. Mas então agora tem vários tipos, né? Essa bom segunda assustar. lesão é da mesma tipo Essa de é da célula. mesma falange dessa. E a da perninha também. Apenas o formato um pouco diferente, mas a mesma célula Mas ela embrionária. fica mais caracachenta. Assim, Ela pode digamos. ser um pouco mais plana. Tá vendo? Ela pode ser Ela- uma aqui placa ou ela ela já pode tem ser uma um volume. superfície. Que a pessoa pode levar isso aqui para o lado estético, quando pelo visto não é. O lado É. estético é Eu secundário. fico imaginando a mãe de primeira viagem tende ao... É porque a criança vai, assim, bastante ao pediatra, né? Porque senão a pessoa já levar no dermatologista. Né? Mas é Porque por isso que eu pele, perguntei. né? E o ferimento é assim. Essa é uma lesão ulcerada. Essa que está na sua mão Essa é direita. horrível. Isso é horrível. É uma úlcera. Então, as úlceras se desenvolvem inesperadamente. Não vai mostrar a úlcera?
Vamos mostrar, ué, porque se pode virar isso, né? Exatamente. Então, Tem que encarar. Pode virar isso. Não é bonito, não é bom, mas Não pode é bom acontecer. assustar, senão... agora, a informação mais importante. Se detectada no princípio, essa lesão ela não se desenvolve. Ela não chega a essa foto Ela que não a gente se- achou é aí. possível medicar, tratar, para que esse processo todo estacione e você aborta o processo. E essa daqui é outro tipo? São inúmeras as anomalias vasculares. O E essa daqui diagnóstico qual é? tem sido um problema. Essa já é um tipo de malformação capilar com infiltração de linfático. Então, assim, Traduz isso. o especialista Má formação, não sei o quê, com infiltração de são linfático. capilares na pele, sanguíneos e linfáticos, que também é um segundo componente possível. Mas isso aqui se trata também com laser? Várias possibilidades, infiltração de medicamento, laser. Então, assim, o diagnóstico é uma dificuldade. Encontrar o tratamento específico é uma dificuldade. Mas a mensagem mais importante é, desde que iniciado precocemente, a chance de sucesso é maior. De sumir? Existe, muitas dessas lesões revertem completamente. O início Revertem precoce... completamente. Completamente. Porém, De ficar parecendo que a pele nunca teve nada, ou reverte e fica uma manchazinha meio rosa? essa Uma manchinha resposta meio ela rosa. é inexorável. Precocemente, reverte totalmente. O tratamento tardio ameniza as consequências. Essa mancha aqui ficará para sempre? Esse Ela tipo de pode mancha? ser, se não eliminada, e muito amenizada com laser. Agora, esta mesma pessoa, tratada na infância, ela vai ter um resultado. Tratada no adulto, o resultado é inferior. Então, o tratamento precoce, ele é fundamental. E a dificuldade das famílias tem sido encontrar um diagnóstico correto, conseguir um encaminhamento, uma solicitação para subsídio. Isso é um problema. Como assim para subsídio? Frequentemente as famílias escutam das seguradoras, isso é estético. Não tais vamos planos de participar saúde. Plano de desse saúde, tratamento. que nem Eles furar já a orelhinha. querem escapar, né? Mas isso é um consenso, é uma coisa que E aí faz o quê? Entra na infelizmente, a gente justiça? tenta reverter. Entra na justiça Muitas com o famílias entram na diagnóstico, né? justiça, muitas famílias entram. E essa divulgação, por exemplo, eu tenho uma esperança que alcance as seguradoras, alcance o sistema até judiciário, para que essas famílias consigam esse suporte, sabe? Viu, Leda? Eu acho que o importante, né? Tô achando sensacional o teu programa por causa disso. Porque isso aí não pode ser encarado como manchinha, como marquinha, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais séria que tem que ser vista imediatamente. E eu queria até aproveitar essa pergunta. Vamos supor, aconteceu lá no meu filho, no meu neto, coisa desse tipo, e aí vai para tratamento, tá? Tem, assim, um prazo, assim, de médio de cura? Varia demais, porque o tipo de manifestação varia. Então, algumas crianças que têm pequenas lesões melhoram rapidamente. Outras demandam um tempo maior. Quanto menor, mais rapidamente. Quanto mais precoce, mais o resultado é mais Mas adulto acelerado. também tem salvação. Muitos, porque, de fato, essa abordagem terapêutica ela está estabelecida no Brasil e no mundo, o próprio laser, de 20 anos para cá. Porque, viu, Lê, tem uma coisa importante que ela falou, é benigno. Então, porque tem gente que tem medo de mexer em manchinhas e tudo mais, que pode descobrir aquela Mas os maldita, né? dermatologistas, por exemplo, quando a gente tem uma pinta, ele Alguns não fala- querem mexer com medo, né? Não, mas o dermatologista em geral tira, né, para fazer biópsia. Hoje, esse caminho das pintas, ele tem sido já bem definido. Faça um exame, não é minha área, mas faz dermatoscopia, identifica fatores Faz para uma que se biópsia, remova né? as lesões suspeitas e tal. Então, a minha... Mas no caso dessa mancha, que eu acho que fica essa ideia de que nasceu assim, né? Ainda tem aqueles, foi Deus que quis, então é fogo, né? Gostaria só de fazer uma pergunta. A causa dessas lesões já seriam celulares ou Essa pergunta infecção? é uma pergunta que a medicina não tem resposta.
Pode A ser gente não genético, tem a como pode não definição. ser, né? Não necessariamente o bebê traga uma carga genética. Seria uma ocorrência durante a formação do bebê. Isso até é importante porque não se consegue prevenir. Doutora, Se você tem alguma coisa genética que você identifique nos pais, seria possível prevenir. Nesse caso, não. desculpa, essa mancha não é chamada de sinal de sangue, que nasce no rostinho? Também sinal de sangue, Não é esse tipo? mancha vinho do Porto, são vários temas. Nomes É populares. esse tipo, É, sim. sim. É. É por isso que a pessoa pensa que é uma manchinha. E As vai fotos. diminuindo com o crescimento da criança. Eu também. Nesse caso, até que ela melhore com o crescimento, muitas coisas podem acontecer. Pode acontecer. Tem um Porque exemplo ela de melhora com o ferimento. crescimento. O hemangioma Vai verdadeiro, sim. sumindo. Esse, ó, que a gente tá falando, né? Esse sinal é permanente. Ele é saliente, ele é... Assim. O hemangioma Esse é que verdadeiro, melhora. que é esse Esse é o tipo, verdadeiro? esse é o verdadeiro. Ele tem a melhora a partir de 1 ano. E até 1 ano, todos os tipos de adversidades podem acontecer. Aí imagina, vai pentear a criança ali. A criança pode coçar, meter a mão, Né? machucar, infectar, porque tá Mosquinha, brincando. desgraça. É, O 50, pessoal nem dá tanta importância, não. 40, A 50%. esse tipo que eu estou comentando. Pois Que é. diz que vai com a idade, vai desaparecendo. E eu estou vendo um caso lá na minha vizinhança que está desaparecendo. Só tem uma manchinha, era grande. Agora, não sei se houve tratamento laser, acho que não. Ela pode deixar sequela sim. Pode, Essa né? é a questão. Não só as complicações ocorrem durante esse momento de maior volume, como no desaparecimento ficam sequelas bastante estigmatizantes. Existe algum tipo de hemangioma mais interno, assim, que não dá na pele, mas mais Existe interno? também. Eu já vi falar. Existe disso, sim. A gente abordou mais os superficiais, mas acontece internamente, sim. Principalmente as malformações. E procura-se o cirurgião pediátrico ou o pediatra indica a importância de procurar o cirurgião ou não? Eu tenho aqui uma missão de falar com as famílias. E as famílias têm que pedir aos médicos um encaminhamento correto, seja para o cirurgião pediátrico, para um cirurgião vascular, enfim, alguém que tenha algum conhecimento nessa área. Não pode deixar a deixa que desaparece com o tempo. Não. Isso está errado. É isso aí. Eu queria falar, emendando o assunto, queria falar um pouco desse livro do professor Sérgio, pelo seguinte, ele tem aquelas dúvidas, ele tira aquelas dúvidas que a gente tem. Eu abri aqui ao acaso e tem bem numa página, e outro dia a gente antigamente dizia assim, isto é história. E o pescador, que desde 14 anos, é uma história. A gente conta histórias para crianças pequenas. A gente lê histórias e só a fala gente história. estuda a história, hein? E só fala história. Pois é, agora generalizou, história é tudo, real e ficção? Vamos dizer que a história com H, na língua portuguesa, sempre serviu para realidade e para ficção. Por influência do inglês, que distingue o history, que é a realidade, do story, que é a lenda, resolvemos também fazer a nossa diferença. E criamos a palavra história. Mas eu aprendi Inclusive, que era assim, história para criança e história do Brasil. Quem estudou Guimarães Rosa se lembra das primeiras histórias, né? Eram ficções. A palavra história é daquelas palavras que foram criadas, registradas nos nossos dicionários, mas não digamos pegaram. que não pegaram. Né? Quer dizer, Que nem pegou algumas pouco. leis, né? Sabe que eu escrevo isso? Tem gente que professor, que história é essa de palavra que não pega? Isso, pior que palavra que não pega é lei que não pega. Tá cheio, Esse é pior ainda, né? Mas ela está lá à sua disposição. A história A é ficção história. e a Se você história usar com H. você pode usar, seja realidade ou não. Agora, hoje a gente pode usar para tudo. Eu vou contar a história da Branca de Neve Sim. para a minha História em sobrinha. quadrinhos, né? A Conhecido como história em HQ, quadrinhos. né? História em quadrinhos, né? Por isso que nunca pegou, por a história em quadrinhos. Mas tem umas coisas que pegam a gente, assim. E às vezes pegam gente que se preocupa com isso. Tráfico Essa tem uma historinha legal também para contar. Entendeu? Porque tráfego
De trânsito de agora. trânsito e tráfico Mas de a origem, drogas. a origem das duas palavras é a mesma, é o trans. Né? O trans de atravessar, transportar, transferir, transamazônica, agora vem a transoeste, transcarioca, né? Transatlântico, trans é atravessar. tudo, né? Então, só para entender, o tráfico de escravos, né, que era assim chamado, porque eles eram trazidos, eles atravessavam o Atlântico. Hoje em dia, tráfico para nós é um comércio ilegal. É. E é bom lembrar que, infelizmente, o tráfico de escravos no início não era ilegal. Então, a palavra tráfico tinha a ver com Podia esse... ser imoral, mas é legal. Não, a origem da palavra é tanto que o inglês, que embora não venha do latim, mas tem quase 40% das suas palavras de origem latina, o tráfico do inglês, ele vale tanto para o nosso tráfico, que é um comércio ilegal, quanto para o trânsito. É que o português, nesse caso, diferentemente do inglês, nós criamos duas palavras e fazemos diferença. O tráfico hoje é para comércio ilegal, né? Ele De drogas, de animais, de órgãos. até órgãos humanos, né? Infelizmente. Tráfico de influência, né? De influência. Que é ilegal, né? E Também. o tráfego ficou só para o trânsito. Detalhe, não é só de automóveis. O tráfego, dentro da TV, deve ter o tráfego de fitas, de DVDs, né? Setor de tráfego. E é bom lembrar que de aviões também. É porque uma vez eu vi uma manchete no Jornal de São Paulo, dizendo que sobre Congonhas, a dificuldade do pouso tinha muito a ver com intenso tráfego aéreo. Ai, meu Deus. Eu imaginei que a pessoa, já que não podia descer, ficava vendo uma maconhazinha para lá, um craquezinho para cá, né? Matando o tempo, né? Por exemplo, tem muitas palavras interessantes, assim. Há uma outra que a gente não confunde, eu acho. Essa que a gente não confunde falando, a gente não confunde. A gente pode confundir, falar errado sem querer. Que é a inflação e a infração. Essa a gente sabe muito bem o que quer dizer. Infelizmente, vem de inflar, né? Encher. Né? E a infração, esse vem do verbo infringir, que é transgredir. Né? Mas o fluido e o fluido... Esse é interessante. Essa pega. Pega porque em algumas regiões todo mundo fala fluido. E fluido, na verdade, é o particípio do verbo. Né? As palavras tinham fluido, a água tinha fluido. Agora, eu sinto nesse programa bons fluidos. O substantivo é fluido, até o velho fluido de isqueiro, fluido de freio. Aí não tem acento. O flagrante e o fraglante. Não, fragrante e flagrante. Flagrar é surpreender, é ser preso em flagrante, ser surpreendido. E fragrante vem de fragrância, é um perfume. Uma flor fragrante que tem fragrância, perfume, cheiroso. E fragrância. Fragrância. Horrível de falar, né? Fragrante, porque tem que fazer dois gr, né? Gr-gr. Gr-gr. Essa daquelas tem que ficar treinando. Tem. Isso derruba locutor, que é um espetáculo. Essas palavras a gente não usa, né? Live é por isso perfume que não mesmo, usa, né? não usa. Por Outro isso dia que a me gente não perguntaram tem hábito de falar, me né? perguntaram se na TV a gente usa procrastinação. Eu disse, nem a pau, meu filho, ele te adia tudo. Fragrante e fragrância. Fragrância. É difícil, fui preso em flagrante. Ai. Estância e instância, esse também é fácil. Esse é tranquilo. A instância é usado Estante e instante, externo e externo. Essa é Esse interessante, pega, porque esse o osso pega. externo é com S, não é com O osso X, externo né? é que é com S. Externo com X é o que não é área interno, externa, né? A área O externa ex com X é o fora, né? é o fora, o Externar, externo. extraditar, expulsar. O espectador. Espectador também é um bom erro. O de ver, Espectador de e espectar é com S e espectador. com X é de estar na expectativa, né? Inclusive, tem algumas palavras aí dessa lista, são palavras homônimas e parônimas, o nome disso, né? São aquelas palavras parecidas ou que têm o mesmo som com grafia diferente. Cela, serrar. Então, às vezes, por exemplo, serrar, né? O serrar, que a mãe conhece, pegar o serrote e sair cortando. Esse é com S. Né? E tem o serrar com C, que é de fechar, que é muito usado no espanhol, né? As portas estão cerradas, que no português dificilmente você usa serrar. Você fecha a porta, né? Dificilmente as portas estão cerradas. Inclusive, se serrar de letra, o cara corta tudo. Mas o comprimento e o cumprimento Essa é uma boa. confusão sempre. Sempre, né? Inclusive, eu vi uma placa aqui no Rio Comprido. É mesmo? Fizeram com U. Ah, meu Deus. Depois tiraram, disseram que fui eu que mandei tirar. Não tenho nada a ver com isso. Era Não é perto uma da Globosat medida, né? ali. Um é uma medida e o outro é um o dever, uma coisa. O Você vai ter que cumprimento cumprir. vem do verbo cumprir. Né? O cumprimento do dever, ou então quando você aperta a mão de alguém. Que é bom lembrar que cumprimentar alguém é obrigação, Também, né? As pessoas pensam que é por educação, finesse. Na verdade, você está cumprindo uma obrigação. Tanto que agradecer também é obrigação, né? Nós agradecemos dizendo o quê?
Obrigado. Obrigado a quê? A retribuir o favor, dona Leda. Por isso que a mulher fala, Obrigado. isso, porque eu estou obrigado e você está. E sabe como é que você identifica se um garoto foi educado pela mãe ou pelo pai? Ele fala obrigada. Você foi educado pela mãe. É Ou muito então- comum ou então- você pegar isso. Você vê quem ensinou a ele foi a mãe. Porque ele fala tranquilamente, obrigada, e valeu. Ou então ele aprendeu na internet. Outro dia eu recebi lá aulas de português. Eu não sei se era galhofa ou se era verdade. Ele dizendo assim, não, que obrigado depende da pessoa a quem você está agradecendo. Então, se eu estou agradecendo a ele, seria obrigado. Se for já seria loucura, obrigado. que As variação pessoas deliram, louca. as pessoas deliram. Muito Mas variado. essa daqui pega, viagem e viagem. Ah, isso aí é tranquilo. Isso aí é um homônimo, né? Porque o verbo é com J. A Eu vou viajar. é com J. Por isso que A eu viagem preciso é que com vocês G. viajem amanhã é com J. Agora, uma boa viagem, um substantivo é com G, como todos os agens. do Mas português. isso eu acho que é legal, que essa do visual resolve muito essas questões. Para quem leu, né? Para quem lê. Não Sim, necessidade só da pra gente quem lê. escrever, né? Quando tem Só um pra livro, quem você lê. escreve. Você não porque fazia isso também, não faço. faz? Eu faço até faço. hoje. Escrevo para conferir, Escrevo e será? olho. Não é? É, você bate o olho e vê o certo. Mas, Se Leandro, escrever sabe as que- duas, você mata Sabe que na esses dias eu hora. procurei um livro de caligrafia, caderno de caligrafia, que nós tínhamos na escola, eu pelo menos. Tinha caderno. Sabe que eu não encontrei? Não tem mais. Eu acho que não tem mais. É, não é por isso que possível. tem Ai, algumas como eu letras queria encontrar horrendas. também. É, porque pra hoje em dia, né, qualquer tornar uma letra profissional feia me bonita pediram, do- foram do meu profissionais, né, bisneto. profissionais de uma empresas, para quem letrinha. no curso, né, querendo melhorar, porque A letra. querendo melhorar a letra, né, porque nem Mas sempre você se pode digita. melhorar o seu português aqui, ó, com esse livro. Dá Essas aí são muito dicas só de práticas. ortografia, né? Só É, de mas ortografia. práticas. É, feijão com Né, arroz. Muito objetivas. Feijão com assim. arroz, não tem nenhuma É teoria pra ter linguística dúvida aí. e pá. E uma dúvida que eu tenho até hoje por causa de um livro do Fausto Wolff, que era o agora eu não sei se é o Acróbata e acróbata. acrobata. O acróbata pede desculpas e cai. Ou se é o acrobata pede desculpas e cai. Qual é? Tem os dois. Tem os dois? Só tem um detalhe. Com acento é acróbata, sem acento é acrobata. É aquela história das palavras com dupla pronúncia. Nós temos, por exemplo, biótipo e biotipo, necrópsia e necropsia. Né? Então, nós temos palavras com dupla grafia. Que Só para aceitam. complicar, né? Não é para complicar, ao contrário, para facilitar a lenda. Senão nós estamos Então tá. falando como a gente falava os antigos. Pra Os que antigos simplificar, falavam se duplex. pode Hoje eu complicar. comprei um duplex. Ah, tinha isso. Tem muita coisa ainda que a gente fala. Eu sou do... Minha mãe falava assim, abajur, bois de rose. Né? Bois de rose era um rosa, né? Será? Era uma Você cor começa cantando? específica. Se você falar isso hoje, um garotão sai Não vai correndo. entender, não sai mesmo. Não sai. Né? Você falar perto de uma menina de Palavra 13 em anos. desuso. Lindo esse seu vestido bois de rose. Ah, né? Isso. Agora ela prefere um rosa chiclete. É, o rosa chiclete. Intervalo, voltamos já já para conhecer o trabalho da Lígia Jacques e para falar que sempre é um prazer que a gente tem de falar com a Ademilde Fonseca. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então é o seguinte. Vou brincar com esse Gostou do então então. aqui muito. A Ademilde Fonseca é uma criatura adorável, que a gente adora. Quando ela vem. Obrigada. Ela tem... eu adoro os números de Ademilde, né? 70 anos de carreira, Ah, é verdade. 90 de Olha é que maravilhoso. estrada. É maravilhoso. Até há 2 dias que eu comecei a tocar lá em casa o meu trabalho, porque eu nunca tinha tempo de tocar e ver o que eu fiz na vida, na minha carreira, né? Então, eu mesma me deliciei, estou me curtindo. Coisa gostosa. Já podia ter né? começado há quanto Maravilha, tempo. né? É assim, se me perguntarem qual é a pessoa que não precisa de análise, eu diria Ademilde. Mas Nunca é deve mesmo, ter precisado de análise. Né? E agora eu estou muito feliz, né, com as visitas de hoje, porque tem aqui a Lígia. Nossa, Jacques. honradíssima. E Lígia, você fez um trabalho, você gravou um CD em cima do Isso. trabalho da Ademilde em homenagem a ela. Como é que se deu Sim. isso? Olha, primeiro o choro, ele sempre foi meio uma paixão. Eu não sou especialista no choro, né? Mas eu sempre cantei MPB, variado, assim, então,
bossa nova, o samba, e sempre tinha uma música instrumental também, que eu gosto muito de brincar também, assim, com a voz como instrumento, sem letra e tal. Então, sempre assim, o chorinho, ele sempre esteve presente. Tanto que outro dia eu fui lembrar também, a primeira gravação que eu fiz foi num compacto duplo. Você acredita? Foi também um choro-canção, Semente de Canção, do Ricardo Faria e Toninho Camargo, né, lá de Belo Horizonte e tal, amigos nossos. E aí eu fui, assim, sempre relacionando com o pessoal do choro. E eu lancei o primeiro CD em 2001, que é o Choro Barroco. Ele tem esse nome porque é um choro que abre também, que é do Rogério Leonel, meu marido, né? E que tem um pouco essa cara, assim, meio do barroco mineiro, assim, no arranjo, a contraponto, a 3 vozes e tal. E eu fazia, sem letra, uma melodia, desenhando junto com o violão e com o contrabaixo, fazendo Que maravilha, um né? contraponto a 3 vozes. E tem mais 3 choros nesse CD, nesse primeiro, que é o Chorinho pra Ele, do Hermeto Pascoal, que eu já cantava sem letra. E aí o Jairo de Lara, querido amigo também, sonhou com uma letra de uma música. Gente. E me liga, achando que poderia cantar essa música. E ele me liga, essa história eu tenho que contar aqui a parte, porque ele me ligou na noite, no dia seguinte da gravação da base dessa música. Eu ia gravar ela sem letra, ele não sabia. Ele sonhou com essa música e ligou lá para casa, quem sabe a Lígia canta essa letra e tal, que é o Chorinho para Ele, do Hermeto Pascoal, e o Falando de Amor, do Tom Jobim, que eu sempre gostei de cantar o Tom Jobim e tal. Aí essa história, esse CD aqui, o Choro Cantado, o segundo, né, ele surgiu assim porque eu tentei lançar esse CD, o Choro Barroco, num clube do choro. Não vou citar, porque assim não é o caso. Porque tem vários, né, clubes do choro no Brasil inteiro, até no mundo hoje, né? É bom, França, isso é muito bom. Né? O chorinho está... Eu estou vendo que o chorinho está deslanchando com outras cantoras, é muito interessante. É muito gostoso. Eu tenho uma relação que eu tenho que falar. O Rodolfo Amaral em Natal também canta meu repertório, agrada muito. Olha, Tem a Yoshimi Katayama, da japonesinha, E ela canta no que Japão? canta igualzinho quase a Demilde, tá? No Japão? No Japão, ela esteve aqui agora há 40 dias Eles e são vai danados, voltar. os japoneses. Porque com todo esforço ela vai homenagear Carmen Miranda, mesmo porque sem sotaque, né? Ela não sabe do que está falando, mas canta. Galo se ela Garnizé, vier Poeta de com- Cavaquinho. Se ela vier com um intérprete, podia trazê-la aqui. Já pensou? Mas Pois japonês é. cantando Fantástico. choro aqui. E esse É, tá eu com quero sotaque muito impressionante. trazer. Beleza, é bárbaro. É maravilhoso, maravilhoso. É porque eu E já agora entrevistei tem um a grupo de Lígia pagode Jacques. japonês Oi, que gente. cantava tão bem que eu quase entrevistei eles. Se por um minuto eu esqueci que eles eram japoneses, apesar de eles serem japoneses. É Tá verdade. vendo? Instrumentistas? Tocavam e cantavam samba, tá. cantavam É. pagode. Eu me virei para eles quase que perguntando em português. E eles não falavam uma palavra, eles só Não, nem cantavam. entendo. É muito bom isso, genial. Né? Então acontece isso com o choro, com essa japinha. É verdade, acontece. Olha que Ela maravilha. canta o Apanhei de Cavaquinho, Tico-Tico no Fubá. Mas Que é muitas maravilhoso. vezes eu quis dar versões para ela, mas dar versão de compositor, que o compositor às vezes usa para rima, né? E não quer dizer nada daquilo, e ficou difícil. Eu, para conversar com ela, dou 3, 4 versões. Ela adora o Brasil, quer ficar no Brasil. Acho que em breve ela é capaz de voltar. Se ela voltar, você Então fala tem o Rodolfo comigo. Amaral, a Yoshimi. Yoshimi, Lígia mas é Jacques. bom. Demais. Lígia Nossa, Jacques, que cara, está aqui. felicíssima. E Lígia Jacques. Baby Consuelo também canta Baby bem. Consuelo, é verdade. Ah, eu ouvi minhas Ah, gravações babies. com ela, que maravilha. Claro. E ela falando na gravação, ela vai. E com a Demilde também, ela bota, ela inclui meu nome, ela é muito gente, muito inteligente musical. Como essa menina aqui, ela vem preparada, né? Um disco muito elaborado. Eu te dou parabéns. Muito obrigada. Eu espero que Poxa, vendo de você quem vem, né? siga esse gênero que é evolutivo, lindo, acordes. Eu acho que você vai muito bem. Cresça nessa andança aí, chorando. Muito obrigada. É uma escola, né? Mas aí Aí eu... você partiu para o segundo. Aí eu fui lançar eu queria lançar o primeiro CD No Clube do tem o Choro. no Clube do Choro. Foi Ele falou, meio mas é só rejeitado? música instrumental, que a gente não faz show, cantar. tá. Aí eu fui contar para o Jorge Fernando dos Santos, que foi meu grande, querido amigo, né? Escritor, letrista de música e jornalista. Já esteve aqui, né, no programa. Eu fui contar essa história para ele, ele falou, Lígia, mas essa voz, o instrumento, né, tão fantástico como qualquer outro. Vamos fazer uma coisa? Vamos gravar um disco de choro cantado e vamos homenagear a Demilde Fonseca. Pronto. Maravilha. 90 Obrigada. anos esse ano. Falei, mas claro, na hora, com maior alegria, assim, uma honra.
E esse Está CD escrito aqui, ó, Choro Cantado, Lígia Jacques, para Ademilde Eu Ferreira. quero uma agradecer homenagem muitíssimo, mesmo, imagina. Porque agora eu estou na idade das homenagens, né? É o mínimo que a gente Linda que pode só, fazer, né? Novinha. Linda, novinha, O que é que eu toda quero em mais? cima, vaidosa, arrumadíssima, sempre impecável, Maravilhosa. sempre. Botar no supermercado como no Sem Censura, como no Municipal. Sempre assim com essa cara. Muito bem, É é bom. isso, né? Mais, Muito o melhor, mais né? interessante é lembrar de todo esse passado de sucesso, porque lembrar é coisa importante. Muito bom. Depois da E certa lembrar idade, né? com prazer. Porque dizem que a verdade. idade tem 2 sintomas, né? É. Um é a falta de memória. O outro eu não lembro, mas eu sei que tem. Ademilde, Oi, meu amor, adoro você. Eu também te Essas adoro. declarações estão no ar. E aí, Lígia, você aceitou a proposta dele Ah, mas imediatamente? na hora, né? Foi um desafio, né? Porque assim, cantar com uma Ademilde, né? Eu sou uma aprendiz, né? Da Ademilde, difícil, né? Mas é depois difícil que cantar o ele- choro, que é um Depois desafio. que canta a primeira vez, vai bem. É, Você vai não toca bem. nada em instrumento? Não, eu assim, brinco um pouquinho, muito pouco no violão, mas muito pouco mesmo. Ah, tem um maridão que Porque meu garante. marido né, o Rogério? Rogério Leonel, é violonista Ela e tem a arranjador, eu garantia do descansei. marido, Tem a sabe? garantia, ela tem uma produção boa, tem uma menina aí, a Lília, né? Lilian Macedo, Macedo, uma que é garota queridíssima, jovem, inteligente, muito, e faz criando um trabalho. projetos. Isso é que eu Isso. gosto de ver. Faz um trabalho muito interessante em Belo Horizonte, com os chorões. Ela é muito bem relacionada com o pessoal do choro, tem paixão pelo choro, né? A Lilian. Que é uma pequena divulgação do choro, E tem um justamente projeto, porque não haviam cantoras, né? É verdade. Para cantar era só a Ademilde. Muitas cantaram, mas cantaram como homenagem, não continuaram. É Que bom foi que a exista Gal, quem né? continue. Cantou. Marisa Monte também cantou. A Gata Mansa cantou. Marisa. Mas não fizeram disso o gênero. Aham. Né? A carreira dela já era uma carreira ultra. Mas agora grande. temos, né? É. Temos Oh, lá o gente. Rapaz Agora de temos Natal, o- temos é, a Lígia em Belo temos já Horizonte, no Japão. temos no Japão. Sabe que ela veio para me conhecer? Ficou 3 meses aqui. Tu tá podendo, né, Ademir? Vou te Tá contar. podendo. Não estou podendo? E outro dia eu fiquei sabendo que em Israel está tendo assim, altas rodas de choro lá, nos Olha pubs em só. Olha que Israel. O chorinho bacana. está arrebentando a boca do balão. Tá vendo? Muito E a bom. gente falou da Lilian, ela tem um projeto, a Lilian, que veio comigo, Macedo, tem um projeto em Belo Horizonte que se chama Psindim, Choro no Palco, que é no conservatório da UFMG, um conservatório de música que sempre teve tradição de apresentações de música erudita. Então, toda segunda-feira tem um chorinho lá. E a Lilian está mantendo esse projeto assim com uma garra, né, sem o patrocinador, e fazendo a coisa. E está muito bacana, mais de um ano de Porque projeto. também o choro começou no fundo do quintal. Mas ele também veste uma roupa de gala e vai para o Tem uma municipal. sofisticação. Quer dizer, nós temos essa música que podemos brincar com ela, cantar, cantar mais, ter mais cantores. E assim será uma lembrança eterna da Ademilde, né? Que claro. com 90, Deus que me perdoe. Ah, meu Deus. Aí você gravou Águas de Moringa, Odeon, Domingueira, Ingênuo, Romanceando, Pedacinhos do Céu, Choro Barroco, Tico, Tico, no No Fubá. fubá. É, A escolha do repertório, a gente pensou, pegando 5 Títulos de músicas. nobreza, Títulos de Ademilde nobreza. no Choro. João Bosco Aldir Blanc, que é uma citação a vários É uma títulos de homenagem, choros, é. homenagem a Ademilde. Ademilde no choro, né? é Muito verdade. bom. Essa faixa eu gravei a 4 vozes, assim, essa é a primeira, 4 vozes, dobrando em 8 canais de gravação. Os arranjos são do Rogério Leonel, que é meu marido e tal. E a gente fez o repertório, a gente escolheu 5 músicas tradicionais do repertório da Ademilde, claro. Mas a gente queria também pegar um pouco músicas inéditas, né, assim, de compositores de Minas. Então, assim, o Jorge Fernando, ele assina 5 letras do CD. Que bom, né? São bons, né? Ele é muito bom letrista, né? Ele foi o produtor do disco também. Tem 3 músicas dele com o Walter Braga, né? Que é o Romanceando. O Domingueiro, que foi em homenagem ao Manuel Malaguti, saudoso, marido da Helena Jobim, que é grande amigo nosso. E ele era uma pessoa, assim, que dava muita força para os Tua músicos. tribo é boa, né? Ah, estou muito bem. Puxa vida, estou me sentindo muito... Ah, que A minha bom. filha Eimar Calçada também, pela- que Que veio canta o aqui um choro. dia com a gente. Esteve aqui da vez passada. Manda um beijo para você. Ah, beijo pra ela que bom. também, Te grande. cumprimenta. Achei que ela estaria aqui hoje. Fazendo- pra falando gente que você siga em cantar um frente pouquinho mesmo. juntos. Então, Você e eu os vou, outros. olha só, vou pedir um intervalo e aí você Tá vai ok. pra lá. Seu marido veio, não veio? Aham, sim.
Você não ia viajar sem ele, que Não, não é boba de nem jeito nada, nenhum, né? meu marido, Ainda vai cantar violonista. acompanhada por ele, tá certo? Tá ótimo. Então, Obrigada. intervalo, voltamos já já. Gostou do então? Melhor eu ouvir pessoalmente. É. Voltamos já Responsa. já, sem censura, no programa da TV Brasil. Nem vou falar então, né? Tô viciada em então, descobri hoje. Nós vamos abrir esse bloco com a Lígia Jacques, acompanhada pelo marido e violonista Rogério Leonel, que acabou de me dizer que veio sem censura, então nosso telespectador muito nos honra. Vamos fazer o quê? Qual música? Choro Barroco, que é do Rogério Leonel e do Jorge Fernando dos Santos. Tá certo. Na catedral eu vi voar o arcanjo do vitral, já brilha o sol, São João del Rei, eu sei, oração, procissão, já vai sair da sé, a rezar e a cantar paixão e fé, segue no andor a Virgem Mãe do Filho Salvador, nosso Senhor, São João del Rei, direi da emoção, procissão, já vai passar a pé, a vagar em nome do Redentor, ladainhas de louvor, salve rainhas de fervor, e o sino anunciar. Uma pomba voa ao léu, vejo teu sorrir no céu, lembro o quadro de guinhar, e no bar ouço o bar que dedilha o cravo. Vem coral a solfejar, pedra, sabão a escorregar, céu a lua rebrilhar e o sino anunciar. Uma bomba voa ao léu, vejo Deus sorrir no céu, lembro o quadro de guinhar e num bar ouço o bar que dedilha o cravo. Na catedral eu vi pousar o arcanjo do vitral, desmaia o sol, São João del Rei, direi da emoção, procissão, já vai chegar na sé, a rezar. Bravo, né? Obrigada. Eu vou falar aqui com a Conceição Sotomayor de Juiz de Fora, a Marinês de Campinas, que mora em Itatiba, e a Raquel Brani. Eu vou passar essas 3 questões para a Heloísa. Vê se dá para você ajudá-las depois, respondendo o e-mail. Porque são questões demoradas para a gente explicar aqui. As manchas cresceram, a pessoa já está com 23 anos, entendeu? Tem uma púrpura melancólica púrpura, nomes assim, É isso. né? Tá bem. Professor Sérgio, ileso ou ileso? Bom, em Portugal é ileso, no Brasil é ileso. Essa obrigatoriedade de seguir a pronúncia lusitana, isso já acabou. A linguística acabou com isso. Então as duas pronúncias são válidas e no Brasil é ileso. Na minha terra, leso é... Não, é ileso. Ileso. Leso é lesado mesmo, né? Meio assim, esse né? Meio não entende as coisas. Vamos- Falando as coisas, tem assim. Sobre palavras erradas, que se diz a torta direito, de Santana do Deserto, em Minas, a Consuelo Lopes diz que não aguenta mais ouvir falar privilégio. É verdade. Oficialmente Que é ela tá- privilégio. É privilégio, não é pre. Nunca foi. Nunca foi. E assistiu o jogo, pagou os professores, é o que mais irrita a Emília no Rio de Janeiro. Nossa, tá se irritando com preposição, uma coisinha desse tamanho, tem coisa muito pior. Mas assistiu? É assistir ao jogo, assistir o Pagou. paciente. Você assiste o paciente, dá assistência, né? Isso segundo a regência clássica, né? Você assiste no sentido de ver, é indireto, tem que ter a preposição a, assistir ao filme, assistir ao jogo. O assistir da assistência é direto, aí não tem preposição. Assistir o cliente, doente, por exemplo, o assistir o cliente. doente, o paciente. Pagou aos professores. Você paga, Alguém. digamos, o salário, você paga a consulta, você paga ao médico, você paga ao colégio. Então você paga aos professores e paga O salário o deles. salário. Poderia ser melhor, inclusive. Poderia ser maior, com certeza.
O Poderia Catador não, de deveria. Palavras, Antônio Ventura, o próximo lançamento é dia 10. Dia 10 Na Cultura de São Paulo. novembro, na Cultura, na Avenida Paulista, São Ali Paulo. no Conjunto Nacional. Bela, É. bela casa de livros, não? E bela casa. Nossa. Ô, Leda, Bárbara. você se daria um tempo, só gostaria de informar que o livro, aqui no Rio, encontra-se nas livrarias Travessa, Galáxia, Leonardo da Vinci, Timbre, Folha Seca, em Ribeirão Preto, na livraria Paralê, e São Paulo, nas livrarias Cultura. Aqui também abriu uma cultura agora, a gente está chique. Valeu, Ademilde, obrigado. Obrigada, querida. Bom, a Lígia Jacques vai encerrar pra gente. Os CDs são esses, estão à venda nas melhores casas do ramo. Melhores casos do Ramos. Então. E quem quiser também entrar no meu blog, vai estar o endereço aí, né? ligiajax.blogspot.com. Lá tem todas as informações e tudo. Tá. Queria mandar um beijão pro pessoal lá do Choro de Belo Horizonte, instrumental, cantado, de todas as formas, né? Que estou sendo muito bem recebida lá, né, nas rodas de choro, com os grupos Tá todos bom. lá. Muito Furubacá, obrigado, então, a Sarau. vocês por terem Obrigada vindo, a você vocês pela por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Com certeza, valeu. Ao som de Lígia. Quando meu violão fosse o mesmo bandolim, sim, entre abrir meu bordão jaz uma inveja sem fim. Vim pra dizer que o choro está chamando por mim.